Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct, connosco esta tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Marta. Marco Teles, uma primeira referência à eleição de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo, confirmou-se? Portanto, tinha aqui esta nota do destaque da semana, mas realmente não resisto, como estávamos a falar ainda em off, dizer que se calhar, não sendo propriamente assunto europeu, o destaque da semana vai claramente para este anúncio unilateral de Donald Trump em relação a Jerusalém. Portanto, uma decisão que apanhou toda a gente desprevenida, que dá-se também uma reunião de emergência por parte do Conselho de Segurança da ONU. E, enfim, e com consequências, a própria Comissão já se pronunciou também sobre esta matéria, dizer que está muito preocupada com as consequências que venham a surgir deste anúncio. Não é? Portanto, Donald Trump muda a Embaixada dos Estados Unidos da América para Jerusalém e reconhece Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Exatamente. Algo, portanto, contraria, no fundo, o consenso internacional que havia da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre esta matéria. E essa questão da Embaixada é algo que tinha sido aprovado pelo Congresso já em 95, portanto já tem há décadas, não é? E o Clinton, Bush e Obama todos passaram por cima dessa situação, o que parece que seja em 6 meses revogava-se no fundo, ou anulava-se, se quisermos, essa decisão do Congresso. E agora, há esta decisão que apanha, como disse, toda a gente surpresa, e eu creio que já se começa a sentir no terreno as consequências deste anúncio. Vamos a Mário Centeno. Sim, Mário Centeno, agora voltando então aqui às questões europeias, eleito presidente do Eurogrupo, é de facto, creio eu, na minha opinião, o destaque da semana, portanto é o terceiro presidente da história do Eurogrupo. Tivemos o atual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já foi presidente do Eurogrupo, depois temos o holandês Dijsselbloem, conhecido, ficará para sempre conhecido por aquelas célebres afirmações que causaram algum mal-estar, sobretudo nos países do Sul e em particular em Portugal, como é óbvio. E agora temos, portanto, Mário Centeno, que entra em funções a 13 de janeiro, terá o seu primeiro teste a 22 de janeiro, portanto a primeira reunião do Eurogrupo, e portanto isto para um mandato de 2 anos e meio. Eu, de qualquer forma, sobre isto, o que me deu a entender durante a semana das leituras, também fui fazendo algumas leituras mais técnicas, mais objetivas, digamos assim, sobre a pessoa, o académico, as competências profissionais de Mário Centeno, outras claramente leituras mais políticas, quer a nível nacional, quer também nas próprias famílias europeias. Mas independentemente dessas leituras que se queiram fazer sobre esta eleição, acho que é sempre de enaltecer nós termos um português a desempenhar um alto cargo, não é? Portanto, temos António Guterres nas Nações Unidas, temos também Vítor Constâncio no Banco Central Europeu, o comissário Carlos Moedas, enfim, é claramente mais um nome também a dar algum peso e a reforçar a importância do nosso país. Terá grandes desafios? Ele terá grandes desafios, portanto, isso é uma questão também que me parece interessante, que é, atualmente a gente está olhando para o cenário europeu, um cenário aparentemente um pouco cor-de-rosa, não é? Mais pacificado, pelo menos, não é? Exatamente, uma conjuntura que revela uma recuperação económica, pelo menos na zona euro, a redução do desemprego, os indicadores, portanto, favoráveis, alguma estabilidade, mas, de facto, o cenário também não é assim tão cor-de-rosa. E, portanto, há alguns desafios grandes que o presidente do Eurogrupo, o futuro presidente do Eurogrupo, terá que enfrentar, nomeadamente, fala-se da questão da simplificação das regras orçamentais. Portanto, isso será um dossiê bastante importante que Mário Centeno terá que se pronunciar. O Fundo Único de Resolução será um outro. Fala-se da eventual reestruturação da dívida grega. Bom, outro problema, outra discussão que será tida. A própria questão da existência do próprio Eurogrupo, de forma a tornar
mais transparente, mais oficial, porque, como sabe, o Eurogrupo, nós estamos a falar é um grupo intergovernamental, portanto, de 19 ministros correspondentes à zona euro, portanto, não é a mesma coisa do ECOFIN. O ECOFIN, portanto, é a reunião formal de todos os ministros, de todos os Estados-membros, e, portanto, esses sim têm um papel formal, têm que responder perante o Parlamento Europeu também, o que não acontece, por exemplo, foge um bocadinho a estas regras, não tem uma sede própria, terá um escritório onde desempenha as suas funções, e é um cargo, como sabe, que acumula, portanto, mantém as funções de Ministro das Finanças e será também Presidente do Eurogrupo. E não é caso único em relação a Mário Centeno, não. Os outros também... Exatamente. Assim, e haverá aqui mais uma questão que me parece interessante, que é, e que foi ainda esta semana colocada também em cima da mesa a propósito da própria União Económica e Monetária, que há a possibilidade, que a Comissão já defendeu, por mais do que uma vez, de haver um Ministro Europeu da Economia e das Finanças. A se criar essa figura, que corresponderia também a um Vice-Presidente da Comissão, e esse ministro, no fundo, vinha aqui suprimir, digamos, este cargo que é desempenhado agora por Mário Centeno. Mas, ao que parece, será sempre depois do período em que Mário Centeno irá estar à frente do Eurogrupo. A questão é que também estes mandatos não estão a coincidir, porque, para já, a proposta que foi feita esta semana, a própria Comissão dizia que pedia que o Parlamento e o Conselho se pronunciassem sobre esta matéria e que via com bons olhos que, de facto, esse cargo de Ministro Europeu da Economia e das Finanças pudesse já se iniciar na nova Comissão em 2019. Portanto, haverá aqui algum conflito e, portanto, ele terá também que digamos, gerir todo este dossiê. A cidade francesa de Lyon foi galardoada com o Prémio Europeu Cidade Acessível 2018. Este galardão foi conhecido por ocasião do Dia Europeu das Pessoas com Deficiência, que foi assinalado a 3 de dezembro. No dia 3, portanto, houve esta coincidência, não é? Portanto, o objetivo deste prémio é, acima de tudo, inspirar outras cidades, no fundo, a enfrentar desafios semelhantes e promover boas práticas em toda a Europa no que toca à questão de tornar, de facto, as cidades espaços cada vez mais acessíveis. E é um prémio que é organizado pela Comissão Europeia, juntamente com o Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência. Este prémio também está inserido na própria chamada Estratégia da União Europeia para a Deficiência 2010-2020, e que, no fundo, tem como grande meta criar uma Europa que esteja livre de obstáculos às pessoas com deficiência. E, portanto, Lyon destacou-se alguns exemplos porque apresenta uma rede de autocarros públicos 100% acessíveis, por exemplo. No que toca à questão da cultura, a inclusão destacou-se por incluir equipamentos nas bibliotecas, como, por exemplo, dispositivos de leitura, leitores de audiolivros, ecrãs, ampliadores, e também por ter uma integração no mercado acima da média daquilo que está definido até pela legislação francesa, no que toca, portanto, a pessoas com deficiência nos locais de trabalho. Portanto, em termos de funcionários públicos, esta cidade destaca-se por ter um elevado número de funcionários públicos com pessoas com alguma deficiência, e tudo isso, tudo somado, fez com que, de facto, a Comissão este ano entendesse ser Lyon um bom exemplo para outras cidades. Em 2018 arranca o Ano Europeu do Património Cultural. É algo que nós já tínhamos falado cá. Aqui a novidade é que esta quinta-feira, portanto ontem, arrancaram oficialmente as celebrações do Ano Europeu do Património Cultural através do Fórum Europeu da Cultura, que ocorreu em Milão. Contou, obviamente, com a presença do Comissário responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, e uma vez mais veio-se a reforçar que esta será, com certeza, 2018, uma excelente oportunidade para consolidar o património e também para nós reforçarmos de alguma forma o nosso sentido de pertença à própria Europa. Foi também aqui referido no lançamento deste Ano Europeu alguns números que me parecem interessantes. Às vezes pensamos na cultura como algo
e não diria menor, porque efetivamente não é, mas só para termos uma ideia, são 7,8 milhões de postos de trabalho em toda a União Europeia, portanto, postos de trabalho indiretos ligados à questão do património. Por exemplo, obviamente estou aqui a contabilizar a questão do setor do turismo, da interpretação, da segurança, mas de facto o património por si só envolve muita gente. 8 em cada 10 europeus consideram que o património cultural é de facto algo extremamente importante para si, para a região e para a União Europeia no seu todo. Cerca de 7 em cada 10 concordam que o património cultural pode melhorar a nossa qualidade de vida e 9 em cada 10 pensam que este património cultural europeu deve ser melhor trabalhado nas escolas. Isto são claramente tudo indicadores positivos que reforçam toda a pertinência deste ano europeu, mas também gostaria de dizer que saiu esta semana mesmo um Eurobarómetro especial intitulado Os Europeus e o Património Cultural, e esse Eurobarómetro, além de uma análise geral, tem também uma análise por cada Estado-membro, uma análise simples, cerca de 4 páginas, e há aqui um aspecto curioso em relação a Portugal, portanto, comparando no fundo com a média europeia. Uma das questões que é colocada no Eurobarómetro tem a ver com a participação em atividades culturais e nas barreiras ao acesso. E, portanto, havia uma pergunta em concreto que era feita aos inquiridos, que era quantas vezes tinha visitado um museu ou uma galeria nos últimos 2 meses, no último ano. Repare-se que a média da União Europeia, 49% dos europeus, em média, tinham dito que ainda não tinham visitado nenhuma vez um museu ou uma galeria, mas quando se passa para Portugal este valor atinge os 73%. E depois há aqui um outro dado que me parece para complementar este elemento, que é, na pergunta seguinte faz então a questão, mas então quais são as barreiras, porque é que as pessoas não fazem essas visitas a essas galerias ou aos museus? São colocadas diversas possibilidades de resposta, a falta de tempo, o preço, a falta de informação, e realmente, no caso português, a resposta que obteve o maior número de opções de escolha foi a falta de interesse. Isto foi a opção para 45% dos inquiridos portugueses, a falta de interesse. Número que é muito acima da média europeia. A média europeia ficou-se pelos 31%, e a razão mais evocada é a falta de tempo. O que se compreende e é normal nestas situações. O que não se aplica no caso dos portugueses, que é mesmo falta eu não de vou ao interesse. museu porque não tenho interesse. E não quero ir. Basicamente, não quero ir. Basicamente foi esta a resposta, e obviamente isto é apenas para dizer que espera-se que obviamente que 2018, com o ano europeu, nós venhamos a ter alguma alteração pelo menos nestes números que aqui aparecem. Não é? O Corpo Europeu de Solidariedade fez um ano, e já é possível talvez fazer um balanço desta iniciativa, pelo menos em termos de adesão. Como sabe, o Corpo Europeu é um programa destinado a jovens entre os 18 e os 30, para fazer voluntariado ou desempenhar uma atividade profissional, digamos assim, no âmbito deste projeto, um projeto lançado pela Comissão exatamente a 7 de dezembro de 2016, portanto está agora a fazer de facto um ano, e já registra 42 mil inscrições. Portanto, no fundo é um projeto em que os jovens manifestam sua vontade em querer contribuir em projetos de solidariedade, vão para uma bolsa, digamos, de voluntários, e depois são as próprias instituições que também se candidatam a participar neste programa que depois vão entrar em contacto direto com os jovens, no fundo fazendo esse convite, convite esse a que depois o jovem pode, por alguma razão, declinar por, enfim, naquela altura não poder, enfim, não estar disponível até para o projeto. De qualquer forma, é um projeto que tem tido uma grande adesão, que parece estar bem encaminhado, e a prova disso é que a própria Comissão está neste momento em discussão no Parlamento e portanto também no Conselho, que é do Corpo Europeu ter uma personalidade jurídica própria e ter um orçamento específico, porque no fundo este Corpo Europeu juntava 8 programas já em funcionamento, desde o Erasmus ao Serviço Voluntário Europeu a outros tantos, e portanto neste momento a ideia é consolidar este projeto de forma a atingir aquela meta que o Presidente da Comissão se propôs ou propôs em 2016, que é até 2020 ter 100 mil jovens a participar no Corpo Europeu de Solidariedade. Finalmente, Marco Teles, vamos fazer uma chamada de atenção
um curso online que é gratuito e que avança em meados de janeiro de 2018. Este curso, que tem uma sigla conhecida pela sigla MOOC, portanto, traduzindo, são cursos online abertos e massivos, ou seja, são cursos, obviamente, como se percebe, feito através da internet, numa plataforma em que nós acedemos, temos um registro, onde os materiais vão sendo colocados e podemos aceder durante o período de realização deste curso, e a parte interessante, obviamente, é o facto destes cursos serem gratuitos. Portanto, têm qualidade assegurada. Neste caso, ele inicia-se a 15 de janeiro. O tema tem a ver, no fundo, com as políticas e os programas atuais e também futuros da própria União Europeia, ferramentas práticas e exemplos de oportunidades de financiamento, apoios disponíveis a nível regional e local e, portanto, nós também no Centro Europa Direct Madeira não só já fizemos a divulgação também através das redes sociais, como inclusivamente para câmaras municipais, por exemplo, são entidades a quem eu penso que este curso pode ter, obviamente, algum interesse e, portanto, quer para as câmaras, quer para as juntas, também já fizemos a respectiva divulgação. Há uma questão que é não existir em português, não é? Não, estes cursos, precisamente por serem cursos de banda larga, portanto, os materiais vão estar disponíveis, é possível aceder a estes materiais em apenas uma destas 3 línguas, portanto, no fundo a pessoa vai escolher ou o inglês, ou o francês, ou o alemão. Portanto, isto inicia-se, como eu tinha dito, a 15 de janeiro, termina a 23 de fevereiro, portanto, a cada semana é lançado, no fundo, um tema novo, os materiais ficam sempre lá em arquivo e isto, em média, representa que o formando ou participante venha a despender cerca de 1h30, 2 por semana, que é o tempo, no fundo, para ver os tutoriais, assistir aos vídeos, resolver alguns exercícios que possam ser apresentados e no fundo, ter o certificado que também é emitido. Resta dizer que este curso é elaborado de forma conjunta pelo Comitê das Regiões, várias direções gerais da Comissão Europeia, por exemplo, da Política Regional e Urbana, do Orçamento, do Emprego, dos Assuntos Sociais, da Agricultura, do próprio Eurostat. E, como disse, é gratuito e todas as pessoas que estão interessadas nesta matéria e que têm, de facto, algum interesse podem fazer a sua inscrição. A plataforma está disponível online, basta aceder até ao site do próprio Europa Direct Madeira. Nós temos lá esta notícia, tem lá o link direto. É só fazer a inscrição e depois, a partir de 15 de janeiro, frequentar este tipo de curso e, aliás, aproveito para dizer que eles promovem formações em áreas não apenas relacionadas com a temática da União Europeia, em áreas muito distintas, em áreas da química, da saúde, da economia, alguns, efetivamente, pelo nível que têm, são pagos, mas muitos são completamente gratuitos e, portanto, são extremamente interessantes. E dão direito a um certificado e dão depois o direito ao certificado na conclusão, exato. Há um projeto que tem a ver muito com a época que estamos a viver, o projeto EU Christmas Lights. Por esta altura, para finalizar o ano, o que fizemos foi através da nossa rede de colegas, portanto, da rede Europe Direct, são 500 centros a nível europeu, e, portanto, nós lançamos, de facto, o desafio aos nossos colegas que nos mandassem, umas fotografias da sua terra, da cidade onde iluminada. Está localizado, exatamente, portanto, com iluminações de Natal. E depois conjugamos, obviamente, toda essa informação num álbum que publicamos através da rede social do Facebook. Será uma forma de festejar o Natal? É uma forma interessante de festejar e, acima de tudo, tivemos também alguma receptividade e alguma curiosidade por parte das pessoas que nos seguem nas redes sociais, porque é sempre curioso ver uma fotografia de um parque ou de uma iluminação específica em Hamburgo ou numa cidade muito remota, num qualquer Estado-membro que nós desconhecemos, e acabamos por ver iluminações muito distintas daquelas que estamos habituados a ver. Eu sou suspeito para falar, mas continuo a achar que as nossas iluminações são, se calhar, das mais bonitas que se pode encontrar por essa Europa fora. Mas também aparecem e recebemos coisas muito interessantes, fotografias muito giras, e, portanto, fica aqui o convite. Nós, em princípio, neste momento está a decorrer esse período de recolha dessas contribuições dos restantes EDICs, e, em princípio, no dia 18 de dezembro, portanto, numa segunda-feira, vamos, então, publicar o resultado dessas fotos. É estar atento, então. Marco Teles, muito obrigada. Despeço-me. Antes do Natal será a última vez que falamos, não é? Portanto, Feliz Natal para si. Exatamente, haverá mais um programa que ficará com a doutora Ana Rita Barros.
e, portanto, da minha parte, no que toca a Voltamos 2017, janeiro, não é? estamos encerrados, e aproveito, obviamente, também para desejar aos nossos ouvintes, e de uma forma muito particular aqueles que com alguma regularidade vou acompanhando este programa do Nós a Europa, mas de facto desejar a todos um santo e feliz Natal. Obrigada igualmente. Obrigado. Carlos.